Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques do dia. Lula vai a Brasília hoje pela primeira vez após a vitória nas eleições presidenciais. Preço da gasolina sobe pela quarta semana seguida. E os Estados Unidos realizam eleições para deputado e também para senador. E a alegria do atacante Pedro, que foi convocado para a Copa do Catar e ainda pediu a noiva em casamento. Tudo isso a partir de agora. Olha só, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estará hoje em Brasília pela primeira vez após a vitória nas eleições. Lula vai participar de reuniões com a equipe de transição na capital federal. O principal assunto da reunião é a proposta de emenda à Constituição, a PEC da transição. A proposta tem sido estudada pela equipe do presidente eleito como a saída para liberar os recursos necessários para que o petista cumpra os principais compromissos de campanha, principalmente a manutenção do Auxílio Brasil a R$ 600 e o pagamento de um adicional de R$ 150 a cada criança de até 6 anos das famílias beneficiárias. Lula também conta com a PEC para corrigir o salário mínimo acima da inflação, isentar do imposto de renda pessoas que ganham até R$ 5.000 e garantir recursos para os programas Farmácia Popular e Auxílio Merenda. A estimativa é de que todas essas despesas tenham um custo de, no mínimo, 119 bilhões de reais. Verba essa que não está prevista para o orçamento federal do ano que vem. Membros do PT e políticos que auxiliam Lula no processo de transição consideram a PEC como a estratégia mais segura para que ele consiga bancar as propostas no ano que vem. A equipe do presidente eleito tem até um plano B, que é a edição de uma medida provisória após a posse de Lula com a liberação de créditos extraordinários. Contudo, neste caso, o futuro governo teria que discutir outra proposta para flexibilizar o teto de gastos, norma que proíbe o aumento de despesas públicas acima da inflação. Além do encontro com a equipe de transição, o presidente eleito tem reuniões nos próximos dias com autoridades do Legislativo e do Judiciário. O petista vai conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Olha, e ainda falando de eleições, o Ministério da Defesa prometeu entregar amanhã ao ao Tribunal Superior Eleitoral, o relatório das Forças Armadas sobre o funcionamento das urnas nas últimas eleições. Os militares se comprometeram a realizar uma auditoria do pleito diante de questionamentos do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores sobre a honestidade do processo eleitoral. Os militares foram convidados pelo então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, para integrar a Comissão de Transparência das Eleições, criada em setembro de 2021. Além de integrantes das Forças Armadas e de representantes da Corte Eleitoral, participam do grupo especialistas em tecnologia da informação e membros da sociedade civil. O relatório do trabalho de fiscalização do sistema eletrônico de votação foi realizado pela equipe de técnicos militares das Forças Armadas e deve ser analisada pelo TSE a partir desta quarta-feira. E eu mudo de assunto agora para falar de economia. O preço da gasolina vendida nos postos subiu pela quarta semana seguida. A informação é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O preço médio do litro avançou de R$ 4,91 para R$ 4,98 na semana de 30 de outubro a 5 de novembro, uma alta de 1,42%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos na semana passada foi de R$ 6,99. O litro do etanol hidratado também subiu. Passou de R$ 3,63 para R$ 3,70, um avanço de 1,92% na semana. Essa é a quinta alta seguida no preço do combustível após 5 meses de queda. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana
foi de R$ 6,19. Já o diesel voltou a subir após leve queda na semana anterior. O preço médio do litro subiu de R$ 6,56 para R$ 6,58, alta de 0,3%. O valor mais alto encontrado nesta semana foi de R$ 7,99. As altas nos preços da gasolina e do diesel vendidos aos consumidores acontecem apesar dos combustíveis vendidos pela Petrobras às distribuidoras não sofrerem aumento desde junho. Bom, e agora uma notícia mais animadora para o consumidor. O número de brasileiros com dívidas caiu em outubro. A informação foi divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Mas é a repórter Maria Clara Leite quem traz mais informações. O endividamento dos brasileiros caiu 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, passando de 79,3% para 79,2%. Esse resultado chega após 3 altas consecutivas divulgadas pela CNC. O resultado desse levantamento mostra que o percentual de endividados está um pouco menor entre todas as classes, tanto entre as famílias de rendas consideradas baixa e média, com até 10 salários mínimos, quanto para as que contemplam renda acima desse valor. Só que mesmo com a baixa geral em outubro, nos últimos 12 meses a proporção de endividados no Brasil cresceu 4,6 pontos percentuais. O Paraná registra o maior endividamento populacional, seguido pelo Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Já Goiás é o estado com menor número de pessoas com dívidas. Entre os endividados, a maioria tem parcelas atrasadas no cartão de crédito, pouco mais de 86% do total. Em segundo lugar, aparecem os carnês, com quase 20% da população endividada. E olha só, o ex-vereador Gabriel Monteiro foi preso preventivamente após se apresentar no distrito policial de Icaraí, que fica no Rio de Janeiro. A justiça decretou a prisão preventiva dele por um processo que ele responde por estupro de uma estudante em julho na zona sul do Rio. Essa prisão não tem relação com o processo do Conselho de Ética da Câmara do Rio, que pediu a cassação do mandato do então vereador. O ex-parlamentar nega o crime e diz que vai provar sua inocência. E olha só, acontece hoje o segundo dia do julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis, que é acusada da morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. 9 testemunhas de acusação devem ser ouvidas nesta terça-feira. Ontem foram realizados 3 depoimentos também de acusação. Flor de Lis chegou ao Fórum de Niterói, no Rio de Janeiro, por volta das 8 horas da manhã. Durante a sessão, a ex-deputada chorava muito, principalmente quando viu seus parentes acompanhando o julgamento. Além da ex-parlamentar, serão julgados sua filha biológica Simone dos Santos, a neta Rayane dos Santos e os filhos afetivos André Luiz e Marzi Teixeira. Por conta da quantidade de réus envolvidos na ação, a sessão deve durar mais de um dia. Além disso, as partes ainda convocaram 30 testemunhas e, em casos como esse, todos devem ser ouvidos. A defesa de Flor de Lis afirmou esperar que os jurados julguem sem qualquer preconceito, com base exclusivamente nas provas do processo. Segundo os advogados, será apresentado o que aconteceu de fato, as verdadeiras situações e não aquilo que a acusação trouxe de maneira falaciosa nos decorreres desses anos. Flor de Lis é acusada de ser a mandante do crime e responderá por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, emprego de meio cruel e de recursos que impossibilitou a defesa da vítima. A ex-deputada também está sendo acusada de tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. O pastor Anderson do Carmo foi executado a tiros na residência da família, no bairro de Pindotiba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, no dia 16 de junho de 2019. E veja a seguir, americanos vão às urnas
para escolher deputados e senadores. E você vai ver também a alegria do atacante Pedro, que foi convocado e ainda pediu a noiva em casamento. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E agora você confere os destaques internacionais. Acontecem hoje as eleições de meio mandato nos Estados Unidos. Os norte-americanos irão às urnas para escolher 435 deputados e 35 senadores do país. Mas em jogo também estará a avaliação do presidente Joe Biden. O pleito de meio de mandato altera os 2 últimos anos do mandato do presidente, já que a configuração do legislativo pode ser alterada e o chefe do executivo ganhar ou perder apoio. Segundo as informações da imprensa local, o Partido Republicano de Donald Trump tem uma boa chance de dominar a Câmara, e o Partido Democrata de Biden tem um leve favoritismo para manter uma das maiorias no Senado. Se o Partido Republicano conseguir dominar a Câmara ou o Senado, eles têm força para interromper os projetos de Biden e dos democratas e provavelmente vão fazer inquéritos sobre a gestão do atual presidente. Se os republicanos conseguirem a maioria na Câmara, eles planejam usar o teto da dívida federal como alavanca para exigir que Biden aceite os cortes profundos nos gastos. A expectativa é que o tesouro do país atinja seu limite de empréstimo de mais de 31 trilhões de dólares em 2023. E qualquer impasse prolongado que arrisque um calote na dívida do governo dos Estados Unidos pode perturbar os mercados financeiros. Um Congresso republicano também buscaria tornar permanentes os cortes de impostos individuais de 2017 aprovados por Trump. Essa lei reduziu as alíquotas de impostos sobre as corporações, uma característica permanente que os democratas não conseguiram reverter até o momento, mesmo com o controle do Congresso nos últimos 2 anos. Ainda uma figura dominante do partido e cujos apoios desempenharam um papel crítico na formação do campo republicano, Trump deu a entender que planeja lançar outra corrida presidencial em breve. Além disso, diversos estados vão fazer eleições para governador e também escolher representantes locais. Nos Estados Unidos, o voto é distrital, ou seja, em cada distrito há uma eleição para decidir quem será o deputado daquela localidade. Atualmente, a Câmara é dominada pelo Partido Democrata, que tem 222 deputados, contra 212 do Partido Republicano. Já o Senado tem 50 democratas e 50 republicanos. No entanto, como nos Estados Unidos o vice-presidente também é um senador que vota em caso de empate, os democratas controlam o Senado. Se as eleições de amanhã seguirem a tendência das últimas eleições de meio de mandato, Biden perderá a maioria de uma das casas. Assim como aconteceu em 2010 com Barack Obama deixando de ter a maioria na Câmara e em 2018, quando Donald Trump também perdeu o domínio sobre a casa. Em caso de derrota amanhã, o Partido Democrata terá dificuldades para aprovar leis propostas pelo presidente Biden. Durante toda essa segunda-feira, o presidente Biden e seu antecessor Donald Trump realizaram comícios em um esforço final para mobilizar apoiadores. Enquanto Biden, que enfrenta uma queda na sua popularidade, viajou para Maryland, Trump foi para Ohio para fazer campanha ao lado de apoiadores. Até o momento, mais de 40 milhões de americanos já votaram pessoalmente ou pelos correios. Como alguns estados permitem que as cédulas sejam enviadas no dia da eleição, especialistas dizem que pode levar dias ou até mesmo semanas para que os resultados das urnas sejam conhecidos. O governo dos Estados Unidos apreendeu mais de 17 bilhões de reais em bitcoins. O crime foi cometido por um desenvolvedor americano que roubou as criptomoedas de um mercado na Dark Web. James Zong, de 32 anos, se declarou culpado de cometer fraude eletrônica em setembro de 2012. Na época, ele obteve ilegalmente 50 mil bitcoins, segundo promotores federais de Nova York. Os agentes recuperaram o dinheiro digital em compartimentos ocultos e dispositivos escondidos sob o piso da residência de Zong, em Gainesville, na Geórgia.
Por pelo menos 10 anos, o dinheiro digital se transformou em um mistério de 3,3 bilhões de dólares, disse o procurador Damian Williams. Os promotores dizem que Zong fraudou o Silk Road por meio de transações rápidas de cerca de 9 contas anônimas que enganaram o sistema de retirada da plataforma para depositar dinheiro em sua conta. Zong pode pegar mais de 20 anos de prisão por seus crimes. Até seu fechamento pelo FBI em outubro de 2013, o governo americano se referia ao Silk Road como o mercado eletrônico criminoso mais extenso e sofisticado da internet. E o segundo dia da COP27, que acontece no Egito, foi marcado pelo discurso do chanceler alemão Olaf Scholz. O premier fez um alerta sobre o aumento do uso de combustíveis fósseis por causa da guerra na Ucrânia. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, participou nesta segunda-feira da Cúpula do Clima da ONU no Egito, a COP27. Ele alertou para o que chamou de renascimento de combustíveis fósseis. Vamos nos afastar dos combustíveis fósseis, sem ser ou mas. Não deve haver um renascimento mundial das energias fósseis. E falando pela Alemanha, digo o seguinte, isso não vai acontecer. Scholz pediu aos participantes do encontro para não perderem de vista suas metas de energia renovável, apesar do impacto da invasão russa à Ucrânia. A maior economia da Europa tem sido fortemente atingida pela diminuição das importações russas de energia e o aumento dos preços após o início da guerra. Para combater uma possível escassez de energia durante o inverno no hemisfério norte, o governo decidiu reabrir temporariamente suas usinas de carvão. Scholz, porém, afirmou que essa medida emergencial será por um período curto. A gestão de Elon Musk à frente do Twitter está sendo alvo de críticas em todo o mundo. Após uma série de demissões, agora ele enfrenta um outro problema: garantir a liberdade de expressão dos usuários. As demissões provocadas por Musk à frente do comando da rede social podem afetar a capacidade da rede de conter a desinformação e acabar censurando e até mesmo derrubando contas de pessoas que apenas expuseram a sua opinião. Por esse fato, uma associação que engloba mais de 60 grupos da sociedade civil convocou os anunciantes a boicotar a plataforma até que ela se comprometa a ser um lugar seguro e democrático. Membros da coalizão se reuniram com Musk depois que estudos acadêmicos relataram um aumento drástico no discurso de ódio, memes nazistas e insultos raciais desde o momento que ele comprou a empresa. O lançamento da assinatura do Twitter Blue por $8 por mês para usuários que desejam uma conta certificada e outros benefícios parece estar em andamento e foi pauta de muita discussão nos últimos dias. Diversos usuários não acham certo ter que pagar por um serviço que era gratuito até então. Elon Musk disse nesta segunda-feira que quer transformar a rede social na fonte de informação mais fidedigna do mundo e defendeu a cobrança pela verificação dos perfis, pois acredita que a verificação generalizada vai democratizar o jornalismo e fortalecer a voz do povo. Musk sempre afirma ser um absolutista da liberdade de expressão e que não tem planos de bloquear ou derrubar perfis. Embora tenha prometido garantir a liberdade de expressão, diversas contas têm sido supostamente censuradas nos últimos dias no mundo todo. Aqui no Brasil não foi diferente. Pessoas públicas e políticas, como o deputado federal mais votado do país, eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, foram alvo de uma suposta censura por parte da rede social, após o pedido do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como aconteceu com a deputada federal Carla Zambelli e outros congressistas, como o deputado Coronel Tadeu e Major Vitor Hugo. Perfis que estão sendo derrubados por questionarem o sistema eleitoral brasileiro e publicarem mensagens sobre o atual cenário político do país. Publicações essas consideradas falsas pelos moderadores do Twitter, mas que vai contra os princípios estipulados por Musk. Questionado em uma publicação na própria rede social sobre a suposta censura no Brasil, o magnata disse que analisará os casos e tomará providências sobre o assunto em breve. E faltam só 12 dias para a Copa do Mundo. Está muito perto, né? Chegou a hora, então, do Boletim Esquenta Catar 2022 com o Leonardo Félix. E quem não gosta de café? Pois é, essa bebida tão popular no Brasil também é muito amada no Catar. Mas lá não é exatamente como nós estamos acostumados por aqui. Confira. Olá, pessoal!
Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos conhecer um pouco mais a cultura e costumes catares. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, servir café árabe é uma tradição muito presente no Catar e seus vizinhos na região do Golfo Pérsico, até ser considerado um símbolo da hospitalidade do país anfitrião do Mundial. A bebida amarelada, que tem consistência de chá, tem forte sabor de especiarias. A origem do café gawá se deu há 600 anos, com a introdução do café etíope na região. A bebida é sempre servida na cafeteira dalá e colocado na finjan, um tipo de xícara fina. Os habitantes seguram o copo com a mão direita e evitam enchê-lo até a borda. Beber café está tão enraizado na cultura do Catar que recusar uma xícara é considerado ofensa. Fica ligado, hein? Então faltam 12 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí. E por falar em Copa do Mundo, o técnico Tite anunciou ontem a lista de jogadores que vão disputar a Copa do Catar. Um jogador em especial tem 2 motivos para comemorar. É o atacante Pedro do Flamengo. Além de ser convocado, olha só, ele ainda aproveitou a ocasião para pedir a noiva em casamento. Vamos conferir? O artilheiro foi convocado pelo técnico Tite para disputar a Copa do Mundo do Catar, ao lado de craques como Neymar, Casemiro e Vinícius Júnior. Para deixar a festa ainda mais completa, o jogador aproveitou o momento da celebração para pedir a namorada Fernanda Nogueira em casamento. Porque é um dia especial, então eu deixei esse dia mais especial ainda por ser a primeira convocação para a Copa, um sonho que eu realizei desde criança, e ela vem me ajudando bastante, a me tornar um homem de Deus, a me tornar um grande profissional também dentro de campo. Em excelente fase, Pedro era um nome pedido por torcedores há tempos na seleção brasileira. Convocado, ele garantiu o lugar na Copa do Mundo do Catar, após deixar para trás concorrentes pela vaga como Roberto Firmino, Matheus Cunha e o colega de Flamengo, Gabigol. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu desejo uma ótima terça-feira a todos, principalmente para os aniversariantes do dia. E convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!